vou trazer mais um elemento para dar uma apimentada no nosso debate, agora do ponto de vista político. Uma imagem dos bastidores da votação da PEC do estouro. Ontem à noite repercutiu bastante em Brasília. O presidente da casa, Arthur Lira, foi flagrado numa conversa telefônica com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. Lira e Ciro são as principais lideranças do PP e exercem forte influência entre os parlamentares do Centrão. Voltamos para o debate. Eu me lembro, ontem à noite, eu estava fazendo a cobertura e o Lira, às vezes, interrompia um pouquinho os trabalhos, falava no celular e o repórter fotográfico do site antagonista, ele, fez um close e conseguiu verificar. Minha equipe lembra aqui para mim, o repórter Adriano Machado, e conseguiu verificar que estava ali o nome do Ciro Nogueira. Hélio, jogo para você. É normal essas conversas? Faz parte do jogo republicano? O Lira, que votou a favor da PEC, ele não precisava, tá, gente? Mas ele fez questão de votar a favor da PEC. Está trocando impressões com o Ciro Nogueira, o ministro do Bolsonaro? Pois é, essa fábrica de salsichas, que é o Congresso Nacional, é algo difícil de eu compreender, ou para quem não mora em Brasília compreender, mas faz parte do jogo político. Eu queria só voltar à discussão do teto de gasto constitucional ou não, porque o Zé Eduardo falou sobre Estados Unidos. A gente aqui no Brasil não é Estados Unidos. Aqui os políticos querem sacar na boca do caixa, na boca do Banco Central, para gastar. Então, por isso, a importância que teve o teto de gastos na história recente brasileira para trazer estabilidade. O que os políticos hoje querem fazer, independente do partido, é gastar mais, usar o populismo para se eleger, para ganhar dividendos políticos. Então, você diminuir o status de algemas constitucionais aos políticos, simplesmente você está permitindo um maior acesso ao cofre. Vamos analisar o seguinte: para o Brasil ter uma trajetória da dívida sustentável, como o mercado espera, você precisa ter um superávit primário de cerca de 2% do produto interno bruto. O orçamento que o PT apresentou vai dar mais de 2,5% de déficit. Ou seja, é preciso fazer, em um tempo muito curto, 2, 3 anos no máximo, um ajuste nas contas públicas de cerca de 4,5% do PIB. Apenas para ter uma ideia do que isso significa, os gastos do governo federal são cerca de 18%. Isso é 1/4 dos gastos do governo que precisam ser ajustados num prazo muito curto. É isso que o mercado está olhando e falando: eu não acredito nisso. E por isso que o mercado vem caindo desde a eleição do presidente Lula. Samanta me pediu a palavra. Acho que o ministro depois quer falar um pouquinho. Vou só passar para a Samanta aqui, claro, ministro, depois eu retorno para o senhor. E aí volta para mim. Volto para ele, mas eu queria trazer o elemento do Ciro Nogueira para o nosso debate, que eu achei interessantíssimo. Não se esqueçam dele, ok? Pode deixar. Vamos, Samanta. Eu acho que complementando o que o Hélio colocou, e com todo respeito ao ministro, não dá para comparar o sistema americano com o sistema brasileiro, até porque lá eles têm a common law e a gente tem a civil law, são sistemas totalmente diferentes. A questão do teto de gastos vir para a Constituição foi justamente porque ele já não existia esse respeito dentro do sistema jurídico. Senão, se a lei de responsabilidade fiscal fosse suficiente, não haveria necessidade do teto de gastos. Então, veio como norma constitucional justamente para que fosse cumprida. Claro que a gente não pode negar que no governo Bolsonaro o teto de gastos foi furado, mas tinha uma justificação que foi a pandemia, que justificava furar esse teto. Agora, você acabar com esse teto, não é? É algo que eu vejo de uma maneira muito perigosa nesse momento em que a gente está passando no país. Ministro Cardoso, por favor. Algumas observações. Eu citei os Estados Unidos como uma referência, mas falei de países desenvolvidos como um todo. Quero lembrar que, de fato, os Estados Unidos da América adota o sistema da common law, mas diferente do inglês, ele tem uma Constituição escrita. E ali surgiu a possibilidade do controle das leis pelo Poder Judiciário, bem diferente do sistema constitucional common law da Inglaterra. E o Brasil se espelhou no sistema dos Estados Unidos da América, no seu constitucionalismo, desde a sua primeira Constituição republicana,
Claro. Então, é nessa perspectiva que eu estou dizendo. Constituições não precisam amarrar, engessar tanto. Eu tenho que desenvolver uma cultura de responsabilidade, não pressupondo que políticos são delinquentes e que o mercado está certo. Não pressupondo que políticos são populistas e que o mercado está certo. O mercado tem suas razões, tem sua lógica e tem seus interesses. Como também a população e o atendimento dos mais pobres têm os seus interesses. Quero dizer o seguinte, imagine só para pegar a analogia que o colega utilizou. É uma algema, sim. Se eu tenho uma delegacia de polícia com presos algemados e ela começa a pegar fogo, eu não rompo as algemas? Deixo todos morrerem queimados? Não, eu rompo as algemas. E é o que acontece no Brasil hoje. Se nós não rompêssemos essas algemas para atender uma expectativa fiscal boa, mas que efetivamente levaria a um desastre do ponto de vista social, eu estaria botando fogo no país. Então, esse é o problema. Nós não podemos olhar só com a ótica do mercado, como também não podemos só olhar com a ótica daqueles que querem o desenvolvimento social. Temos que fazê-lo dentro do possível. E o dentro do possível hoje é quebrar o teto nas condições que foram colocadas. Bolsonaro fez o mesmo, agora se faz o mesmo. Por quê? Porque não se deveria ter engessado o que não se engessa. Como acontece na França, como acontece na Espanha, como acontece em outros países. Se a doutora não quiser citar países que não se filiam ao common law. Claro, ou seja, o Brasil não deveria ter seguido esse caminho. Isso foi seguido no governo Michel Temer. Eu, pessoalmente, já fui contra, porque achava que não se pode engessar demais uma Constituição. Mas são questões de concepção jurídicas, apenas ressalvo. França não tem o sistema da common law. Espanha não tem sistema da common law. Portugal não tem o sistema da common law. E não tem regra parecida de engessamento. Se dirá, a cultura deles é diferente? Vamos tratar da nossa cultura e não tentar defender cópias quando nos interessa e não cópias quando não nos interessa. Perfeito. O Stefan me pediu a palavra. Eu queria comentar adicionalmente que, fazendo um paralelo com a inflação no Brasil, né? A gente chegou num momento onde a inflação ela era tão alta e descoordenava tanto o sistema econômico que a gente resolveu combatê-la, né, como sociedade. Então, criou-se o Plano Real, fez um programa, institucionalizou uma nova moeda. Isso foi evoluindo ao longo do tempo, a sociedade viu os benefícios de uma inflação baixa e a gente chegou, inclusive, até na autonomia do Banco Central. Então, chegou um momento onde a sociedade como um todo comprou aquele benefício de ter uma inflação baixa e controlada, tanto que quando ela passa muito da meta, vira notícia e todo mundo se incomoda. A questão fiscal, ela deveria virar algo do tipo, daqui para frente, porque a gente precisa institucionalizar de que é um benefício para a sociedade não ter uma dívida crescente e uma dívida, um déficit alto ao longo do tempo. Primeiro, por quê? Quando a gente compara o Brasil com os outros países emergentes que têm o mesmo rating que a gente, nós temos o maior nível de dívida de todos eles para o mesmo rating, né? Então, a gente é considerado um país muito endividado comparado com os nossos peers, com os outros países emergentes. Então, é importante que a gente não deixe essa trajetória de dívida subir. Por quê? Porque justamente desorganiza o mercado, leva a taxa de câmbio a subir, os juros a aumentar e coisas do tipo. Então, como sociedade, independente se está na Constituição ou não, a gente deveria abraçar o conceito de responsabilidade fiscal ao longo do tempo. Dito isso, os últimos governos não respeitaram as regras vigentes. Então, a discussão hoje é o que fazer para que as instituições brasileiras obedeçam às regras e abracem esse conceito da responsabilidade fiscal. Porque, olhando para trás, a gente não obedeceu essas regras e foi sempre girando, foi o teto de gastos com o governo Bolsonaro com alguns furos, foi no governo da Dilma com várias maquiagens e várias alterações do orçamento que geraram déficits crescentes. Então, a gente precisa chegar num consenso, pode ser numa PEC, né, ou não, na Constituição ou não, mas iniciar um governo com uma proposta de expansão fiscal acima do esperado e acima do necessário e que vai gerar um novo déficit fiscal para o ano que vem, é um início preocupante para o mercado e é um início que não abraça o conceito de responsabilidade fiscal como uma estrutura dentro da organização de governo. Acho que, para mim, é mais importante isso do que se fica na Constituição ou fica fora. Ela já foi desobedecida da maneira como ela foi construída nos últimos anos, independente de estar
na Constituição ou não. O Stefan coloca um ponto interessante, né? Independente do formato político, a importância da responsabilidade fiscal como princípio. E para retornar aquele tema que a gente estava conversando, eu não sei se o João consegue colocar para a gente de novo. Ah, perfeito. Está me avisando que eu vou voltar agora direto para Brasília com a fala de quem, João? Você me explica? Do Marcelo Castro, relator geral do orçamento. Amanhã, olha, eu acho que não é ele. Não é o Marcelo Castro que está falando agora. Nós vamos chamar por ele. Enquanto isso, eu vou voltar aqui para o debate e vou jogar uma pergunta para o Cardoso sobre aquela imagem que a gente viu há pouco, ministro, que era do Lira falando com o Ciro Nogueira, aliado de Jair Bolsonaro. É normal? Absolutamente normal. Veja, o Ciro Nogueira é o ministro-chefe da Casa Civil do atual governo, está investido. O presidente da Câmara, ele, ao longo dos processos, ele deve falar com todas as lideranças. Podia falar com o Rui Costa, chefe da Casa Civil do futuro governo, com o Alexandre Padilha, que vai ser responsável pelas articulações internacionais, como do atual governo. Eu acho absolutamente normal que o presidente da Casa faça assim. Eu fui deputado 8 anos e isso, para mim, é uma situação absolutamente normal. As pessoas podem fazer críticas ou não, Arthur Lira. Agora, esse tipo de comportamento é absolutamente normal no presidente de uma casa legislativa.